Vamos começar então com o mestre Ivan Valente. Oi, Ivan, como está você? Tudo bem? Tudo bom, Mauro? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar com Saudade você de estar aqui. com você aqui. Que bom. Que bom que você pôde vir. Prazer estar aqui Ivan, no Fórum Café. legal. Bom, muito assunto, muito assunto. Queria começar com essa questão da guerra que é chamada Faria Lima, o mercado financeiro, ou como eu prefiro sempre explicitar aqui, os bilionários, milionários, muito ricos e ricos, estão movendo ao governo Lula, até mais do que ao governo Lula, ao povo brasileiro, e com uma ofensiva extremamente agressiva. Querem controlar não apenas o Banco Central, querem controlar toda a política econômica do governo, querem proibir, querem não, conseguiram, né? Proibir que os 4 diretores indicados por Lula votassem pela redução da taxa de juros, e agora querem proibir o presidente Lula de falar na imprensa, né? Se ele fala na imprensa, eles botam o dólar lá para cima, né? Há uma agudização da luta de classe nesse momento, não lhe parece? Sem dúvida, Mauro. Eu acrescentaria aí nas pressões o seguinte: eu acho que eles querem nomear também no governo Lula o presidente do Banco Central também. Eles que querem escolher o presidente do Banco Central. Eles esquecem que teve uma eleição. E quem não ganhou não foi o Bolsonaro, foi o Lula, entende? E não é só ele, é só o mercado financeiro. A grande mídia é impressionante como ela tem laços umbilicais. Eu leio a coluna da Vera Magalhães agora, ou então ouvindo aquela da Globo News, Eliane Cantanhede. Eliane Cantanhede, nossa Senhora. Gente, é um horror. É um horror. Essa Eliane Cantanhede, inclusive, encontrei ela outro dia no avião. Veja, ela diz o seguinte: o Lula nunca podia ser presidente, ele tinha que ser vice de alguém. Quer dizer, ela queria que o Bolsonaro ganhasse. Então, escancara, gente. Ela nem devia ser mais colunista, porque não é possível falar tanta coisa sem noção. O presidente pode falar sobre isso. Até eu queria colocar uma questão, Mauro. Não sei se você lembra, é o seguinte: nós sempre fomos contra a autonomia do Banco Central. Isso aí, Sim. veja, quando o Lula colocou o Meirelles, lá no PT ainda, lá quando a gente estava no PT, e a gente esperneou para burro, entendeu? Foi para cima, porque tinha superávit do Palocci de 4,5%, 5% do PIB, superávit primário, entende? Os juros subiram, no primeiro mês do Lula, os juros subiram, 2%, inclusive, entende? Foi para 26%, estava 24%, foi para 26%. E, no entanto, veja, o que o Lula falou está certo, não precisa ter autonomia para você botar o Meirelles lá, entendeu? Agora, vê quantos anos passaram do 22 até a votação a jato que teve no Congresso Nacional, 20 anos depois dessa questão do Meirelles. 20 anos depois, eles já tinham um Congresso dominado pelo Centrão e pelo bolsonarismo. Eles passaram a jato a autonomia do Banco Central. Não teve discussão nenhuma na sociedade. Esse negócio ficou congelado 20 anos. E, na verdade, o Banco Central sempre impôs a política monetária, entende? Mesmo na Dilma, mesmo no Lula, ou pior aí no Temer. Então, eles mandaram e desmandaram, e no Bolsonaro botaram o Paulo Guedes, entendeu? Então, e esse Roberto Campos é tudo que o Lula falou, não vou nem repetir. É uma vergonha. Se eles tivessem vergonha na cara, eles não ficavam defendendo o Campos Neto, porque ele é indefensável, ele não tem autonomia nenhuma, ele é um puta bolsonarista, entende? Ele está aí para atrapalhar mesmo, ele está aí para fazer o papel dos especuladores financeiros do mercado. Não é esse aí, é o defensor da moeda. Então, o que ocorre de fato é o que você falou no início. Quem manda no Brasil é o capital financeiro. Eles não só mandam porque as ligações internacionais, entende? O dinheiro grosso, entendeu? Daqui, do exterior, feito através de privatizações também, e etc. Como aqui, internamente, eles financiam os grandes meios de comunicação de massa. Então, não tem como você dar explicações, por exemplo, não há sensibilidade para o social.
fica óbvio que você não pode reduzir a tarefa do Banco Central a uma questão. Olha, cuidado com a inflação, porque os juros precisam subir. Então, se você percebe que há um perigo de ter a inflação está estabilizada, está sob controle, 3,6, entende? Está dentro da meta, tudo que eles queriam. Assim mesmo, assim, mas há algo futuro aí. Então, se o Lula fala, poxa, nós precisamos crescer, crescimento traz inflação. Baixo desemprego significa que vai ter mais emprego, mais consumo, entende? E isso causa inflação porque o povo vai comprar mais. Então, não tem um lado, poxa, então a indústria, o serviço... Não, isso é explícito, né, Ivan? Na ata passada do Copom, eles já disseram, tem que tomar cuidado com o nível de emprego. O nível de emprego está caindo, está subindo, ou seja, a taxa de desemprego está caindo perigosamente. Para eles é um perigo a taxa de desemprego cair, porque para eles aumenta a inflação. E também tem a questão internacional. Os juros americanos têm expectativa de cair, mas não caiu, entende? Então, veja, tudo é controlado. Você não pode falar nada, e é o seguinte, é uma insensibilidade social. Veja, eles querem corte de gastos. O mercado está nervoso porque não tem corte. Não tem corte, tem que cortar na cara, mas tá bom. Então, onde vai cortar? Vamos discutir. Então, vamos atacar os pisos constitucionais da saúde e educação. Veja, nós temos, rapidamente, Mauro, eu fui proponente do primeiro Plano Nacional de Educação. Está lá, 10% do PIB para a educação pública, para dar respostas às demandas da educação. Nós vamos para o terceiro Plano Nacional de Educação, você mantém os 10% do PIB para a educação, está lá nesse plano, vai estar de novo, você está entendendo? E, no entanto, você consome 5,5% no máximo e ainda deriva para a educação privada. Entende? É uma vergonha. Porque os índices estão... o país gasta mal. Que gasta mal? O gasta mal é o de menos. Você tem que, sim, sempre ver a eficiência do gasto. Isso é o óbvio ululante. O problema é isso. O Brasil nunca vai alavancar para o futuro se não tiver uma educação pública de qualidade. Então, veja, se você for para o SUS, entendeu? Se não tivesse o SUS da pandemia, o que seria do Brasil? Entende? O melhor sistema de saúde do mundo, subfinanciado, todo mundo sabe, o cara quer diminuir os 15% da receita corrente líquida do SUS, é aí que vocês querem cortar, é dos aposentados, você desvinculando o salário mínimo, porque o Bolsonaro congelou o salário mínimo e o Lula está dando aumento real salário mínimo, então nada pode ser indexado, porque, coitado o cara vai ganhar um salário mínimo congelado, entende? Ele não acompanha, ele vai ficar congelado daqui 4 anos, ele está lascado 1 ano, 2 anos. Então, veja, aí eles falam onde cortar, e aí você vê a perversidade dessas figuras. Eles não têm uma resposta para isso. Enquanto isso, você desonera 600 bilhões de reais. Você paga de taxa de juros dentro do orçamento 600 bi. Dá 1 trilhão, entendeu? Se você contar o pagamento de serviço da dívida, ou mais, entendeu? Então, isso ninguém fala. Você vai falar e cortar 10, 20 bilhões aqui da saúde, da educação, quando você está precisando de mais. Aí todo mundo, quando não teve vacinação, a vacina não chegou, o Ministério da Saúde não... É um escárnio isso aí. Ivan, como é que nós podemos combater isso, entende? É isso que eu vou te perguntar na sequência, mas antes ainda, essa questão da autonomia. Sim. A autonomia de Banco Central é uma ficção. Aqui no Brasil ou em qualquer lugar, não existe autonomia, né, Ivan? Não existe. Ou o Banco Central é nosso ou é deles, não tem meio termo. E aí é o seguinte, o Banco Central hoje... ele é uma delegação dos 4 maiores bancos do Brasil, que são sócios majoritários do Banco Central. É Itaú, Bradesco, BTG e Santander, que resolvem tudo. Não é à toa que, 10 dias antes da reunião do Copom, os presidentes desses 4 bancos, mais o presidente da Febraban, se reuniram e já avisaram, não vai ter diminuição da taxa. Eles já resolveram.
O Copom é apenas é para referendar a decisão que os bancos tomam. Então, já assim, tomaram. eles sabem que não tem autonomia, por isso que eles estão berrando, porque eles querem o cara deles a partir de 2025, né? E aparentemente tem uma negociação aí de que o Galípolo talvez seja alguém visto como alguém do lado deles, né? Vai ter uma queda de braço pesada para definir o próximo presidente, né? Certamente. Mas vou dizer mais. Eu peguei alguns artigos de jornal e dizem o seguinte: foram ouvidos 59 bancos, né, e agências que são esses Arco Advice, não sei o que lá, Management, e esses mesmos economistas que falam na Globo News, na CNN. Você não vê um economista que é um acadêmico, você não vê um economista que é estratégico, são economistas do próprio mercado financeiro. E aí eles falam, 59 bancos foram ouvidos, o que você está falando, mas concretamente são 5 maiores bancos que decidem para valer, mas mais do que isso. Numa outra matéria, 100 pessoas, ou seja, de representantes do mercado foram ouvidos, 100. Eu estou fazendo um requerimento. O Boletim Foco, 134 executivo de banco, de corretora, desses Exato. Fundos de investimento, eles valem mais do que os 200 milhões de brasileiros. De habitantes. Então, eu estou fazendo um requerimento de informações lá, dirigido ao Banco Central, via o Ministério da Fazenda, que eu quero o nome desses 100. Eu quero nominar. Viu, Mauro? Nominar. Quem são os 59 bancos? E falar assim, ó, para mostrar assim, primeiro, quem manda são os bancos. Vocês não ouvem nem a sociedade civil, vocês não ouvem economistas acadêmicos, você não ouve economistas que têm posições divergentes do mercado, ou as pessoas que analisam a conjuntura econômica de outro ponto de vista. Então, é o mercado que fala. Isso foi normalizado na cabecinha desses analistas de TV, entendeu? De rádio. Eles incorporaram que o mercado é um ser bom, entende? Ele não é o Deus ex machina. São vocês mesmos que têm 500 mil na poupança, ou você tem um fundo de investimento. É você que é o mercado. Não, isso é conversa para enganar trouxa, entende? Já que o cara que não quer perder dinheiro tem 200 mil, 100 mil que não vai deixar a inflação comer, isso não manda nada. Quem manda são os grandes, entendeu? Os graúdos. Então, eu quero saber quem é a cara deles. Legal. Mas depois eu vou ter uma dificuldade, né? Eu só vou poder botar isso aqui no Fórum Café, entendeu? Porque ninguém... Isso nós não podemos divulgar, entendeu? Senão não vamos ter financiamento, entende? Essa é que é a realidade do Brasil. Mas é um escárnio, né? Não, e essa tem uma questão que é assim, eles ficam gritando a história da autonomia, autonomia, autonomia. Mas, como diriam os italianos, que cazzo de autonomia é essa em que o presidente do Banco Central vai participar de uma festa com o governador de São Paulo e é convidado nessa festa para ser ministro da Fazenda se o governador de São Paulo virar presidente e já disse que topa. Imagina lá nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central cai meia hora depois, né? Não existe isso. Eles mesmo falam isso, mas eles minimizam. Aí 98% do noticiário é o Lula que atrapalha o governo dele mesmo. O Lula não se conforma. É impressionante o número de matérias e de ataques que ele sofreu. E o Lula, veja, alguma coisa você tem que dizer, entende? Porque a inflação... você faz tudo o que o mercado quer e daqui a pouco a inflação sobe por outros motivos que não tem nada a ver com a decisão, entende, do Banco Central. Então, eles têm eles fizeram um esquadro, eles têm um trilho para qualquer governo andar, qualquer. Se entra o Guedes, se entra o Haddad, se entra... Eu digo os ministros da Fazenda... É tudo a mesma coisa, porque se você não andar nesse trilho, não tem saída. Então, o baixo crescimento é um conformismo. Então, o Brasil não pode crescer mais de 2%. Essa que é a realidade, entende? E você vê figuras hoje aqui, o Edmar Baixa, dizendo que o Lula não aprendeu nada, porque
Nós não fizemos ainda as reformas estruturais, está aqui hoje, no jornal de hoje. Então, nós não completamos ainda as reformas estruturais, o Estado é muito grande. O Estado é grande, mas quando vem o negócio de do Rio Grande do Sul, há 15 dias que não se vota outra coisa na Câmara que não seja ajuda ao Rio Grande do Sul, Mauro. Entendeu? Até esse pessoal do Partido Novo, que é o máximo do não-Estado, do Estado mínimo, é do não-Estado, o sujeito fascistinha vai lá defender, sabe o quê? Aí é Estado máximo. Cancelem toda a dívida do Rio Grande do Sul. Mas passou isso lá. Cancelar 96 bilhões. Você está entendendo? Aí pode. Bom, vocês querem suspender a dívida e fazer auditoria? Eu topo. Entende? Vamos fazer. Mas não. É só para atender o interesse localizado. Então, a mesma coisa as emendas. Veja, os caras querem déficit zero, mas querem aumentar. O discricionário está chegando em 25% de emendas parlamentares e de comissão. É um escárnio. É uma imobilização de um governo progressista, né, para fazer política pública para o povo, né, Mauro? E aí, Ivan, às vezes as pessoas, a gente fica enredado na nossa fragilidade, cada um no seu canto, na sua casa, e fica achando que tem uma questão assim, a grande política econômica, né, os temas nacionais. Ivan, a taxa de juros não cai porque tem mais ou menos 500 mil pessoas no Brasil que se apropriam desses 790 bilhões que o governo Lula e todos os governos pagaram ano passado para eles pelas taxas de dívida. Gente, vamos pensar. Eu tenho 10 milhões. Nessas 500 mil pessoas, está cheio de gente que tem 10 milhões. Eu empresto para o governo e eu recebo, sem fazer nada, dormindo até às 11 da manhã, todo dia, se eu quiser, 1 milhão por ano. Se você Exatamente. Eu preciso trabalhar. R$1.000 por ano, Ivan. Não quero sair. Trabalhar. Não precisa trabalhar. Por isso que a taxa de juros não baixa. Não é porque a inflação futura, essa conversa do Copom é uma conversa fiada. A inflação em 2025, eles não têm a menor condição, ninguém sabe como é que vai ser a inflação em 2025. Bom, cascata. Quem entende economia sabe disso. É porque essa turma que vota, inclusive os próprios diretores do Banco Central, né? Os jornalistas da Globo, os jornalistas que recebem... Gente, são jornalistas que ganham 50, 60, 70 mil reais por mês. Então, a turma tem isso, né? Tem 5, 6, 7, 10, 20, 100 milhões aplicados em juros da dívida. Você quer que baixar o juro? Claro que não quer, né, Ivan? Quem quer? Não quer. Não, é isso. Quando tiver 10 milhões, você conta baixar a taxa de juros também, viu, Ivan? Antigamente, agora eu estou me lembrando, mas você levantou uma ideia, você tinha o overnight, lembra? Isso. Ninguém mais fala nisso, né? Overnight. Para dar a fotografia disso, é um cara deitado numa rede, né? Deixa passar aí, overnight. Eu jogo lá, amanhã eu ganho, estou deitado aqui na rede, eu não preciso fazer nada, entende? Eu não preciso fazer nada. Então, o governo paga títulos da dívida pública muito bem para rolar a dívida. É esse mecanismo que é um tabu, você não pode discutir. E eu quero me lembrar aqui, colocar no teu programa, é o seguinte, quando eu promovi a CPI da dívida pública lá em 2007, Mauro, deixa eu te falar uma coisa, eu convoquei de cara, entendeu? O Malan, que tinha ficado 8 anos lá, entende? E o Palocci, que já estava desde 2002. Tá? Uhum. Opa! Onde está o Ivan? Caiu. Ele é capaz de ter apertado um botãozinho ali. Ele vai voltar e vai voltar logo. Ivan, volta! Queremos você aqui. Queremos você de volta já. Mas é disso que se trata, gente. É sempre importante ter isso em mente. As pessoas se movem pelos seus interesses particulares, especialmente essa turma. Né? Quem vai se mover pelos interesses que pode ir além dos seus interesses particulares é quem não tem a perder. São os pobres, os mais pobres, os miseráveis. Voltou o Ivan.
estava contando a história, então, da dívida, do Malan. Conta essa história para nós. CPI, então, para começar a CPI, eu convoquei o Malan e o Palocci para irem lá. O cara que ficou 8 anos, entende? E o Palocci já foi até o final também, junto com o Meirelles e tal. Então, o que aconteceu? Se movimentaram os líderes, entende? Dos dois partidos e combinaram deles não virem. A CPI foi boicotada. O mercado falou: se você fizer isso aí, vai dar um estouro lá no mercado, porque eu ia atochar eles, entende? Falar, Claro. pô, isso aí, fazer superávit primário de 5%. O Malan está até hoje aí ditando normas no Estadão, entendeu? Então, o que acontece? É um tabu. Quando você discute o orçamento na CMO, na Comissão Mista de Orçamento, quando chega nessa parte da dívida, é assim, ó, isso aqui está reservado. Ponto. Ninguém levanta, só o pessoal que levanta isso lá. Entende? Falou, não dá para renegociar uma parte da dívida, não dá para empurrar um pouco para você ter mais dinheiro para a saúde, para a educação, para a habitação. Isso nem é discutido. Entende? Isso aí é um sacrossanto acordo com a grande mídia. Entende? O dia que você começar a falar nisso, você quer transformar o Brasil numa Argentina. Mas veja, a Argentina teve um momento que ela não pagou a dívida, só para saber, e 85% renegociou a dívida. Renegociou a dívida. Quer dizer o seguinte, um fundo de pensão italiano que recebia 16% de juros topou para ganhar 3%. Sabe por quê? Porque lá na Europa ele ganha 0% e continua sendo gigante. Entende? Nossa. É uma coisa assim, aí você fala, pô, é por isso que ninguém discute isso, você está entendendo? Isso é uma maneira de criar uma trilha para qualquer governo. Então, esse esperneio do Lula tem a ver, porque ele tem pelo menos essa vocação, esse projeto, entende? De melhorar a vida do povo, de querer fazer investimento, entendeu? Desenvolvimento, de jogar mais dinheiro na habitação, na educação, na saúde. Então, e isso incomoda muito, porque é uma contradição que você todo dia veja nos meios de comunicação os hospitais atulhados, entendeu? A avaliação do Brasil internacional de educação é muito baixa, e isso não põe vergonha na cara dessa elite sem vergonha, sem projeto de nação que nós temos, e aqueles parlamentares que estão lá para cuidar do seu dia a dia, para se reeleger através de emenda parlamentar. Isso é o Brasil, né? Então, sim, se a gente pudesse fazer esse debate publicamente, talvez a gente conseguisse mobilizar uma parte da sociedade grande, que é os de baixo, para sensibilizar, mas esse debate dificilmente chega lá embaixo, entendeu? Nem pelas redes, vai chegar o dia que a crise ela explodir de tal maneira que você vai ver que não tem saída por essa saída do mercado. É mais sofrimento, é mais corte de gastos públicos, e etc. Então, essa correlação de forças, nesse momento, ainda é muito desfavorável, né, Paulo? Você sabe. É muito desfavorável. Eu ia te perguntar exatamente disto. Porque ainda queria falar, vai dar tempo da gente falar um pouco sobre o cenário mais propriamente político, mas ainda nesse universo da política econômica. Antes dessa semana agora, a coisa chacoalhou essa semana, em relação à taxa de juros, Banco Central, taxa Selic, até a semana passada, a ofensiva dele estava voltada para essa campanha brutal para o chamado corte de gastos. Né? O governo tem que cortar gastos, tem que cortar gastos, tem que cortar gastos. Lula, até ontem, na entrevista lá da Rádio Verdinha de Fortaleza, pela primeira vez tocou num assunto, né, que é ninguém fala em cortar gasto dos juros da dívida, né, dos 750 bi, ou de cortar gasto da desoneração, né, que é uma mamata para os empresários, 646 bilhões. O corte de gasto é sempre em cima do orçamento dos pobres, né, educação, saúde, previdência e tal.
Minha pergunta para você é o seguinte: como é que vai ser essa batalha no Congresso, considerando que a área econômica do governo anda um tanto, eu diria, sensível a esses argumentos aí da burguesia para corte de gastos? Simone Tebet está falando um negócio de uma crueldade de tamanho bolsonarista, né? Que é cortar a vinculação do reajuste dos BPC, os benefícios de prestação continuada, seguro-desemprego, auxílio-doença, que é exatamente dos mais miseráveis do Brasil, da cortar a vinculação com o aumento do salário mínimo. Estão dizendo, a Previdência, por enquanto, não. E estão encontrando já um caminho, porque o Lula vetou tirar o piso da saúde e da educação, estão encontrando um caminho para desviar e cortar do mesmo jeito que a tal da DRU. Como é que você vê o status? Vai ter uma guerra campal no Congresso em relação a esse tema. Como é que você vê o cenário dessa guerra no Congresso? Eu espero que nesses próximos meses, primeiro, fazer uma observação no nosso tempo aqui, que era importante não sair sem falar também, é o seguinte, que eles não são invencíveis. Tá? Então, tem aquelas boas batalhas que algumas nós estamos ganhando, só para a gente dizer que... Nós vamos falar delas agora, vamos falar da Batalha das Mulheres, que nós fomos atrás, né? Caminhamos. Das mulheres, a das praias, entendeu? Que o bolsonarismo levou uma no fígado e uma no baço, vamos chamar assim, tá? Mas eu também estou achando assim, hoje o Lira está falando que ele agora quer girar essa pauta ideológica até o recesso, entendeu? Porque ele levou uma trombada e ele ficou no foco. Ele ficou identificado com o PL do estuprador, mais do que o sócio de Cavalcante, entendeu? Então, ele apanhou mais que os talibãs. Então, ele sentiu que esse caminho aí pode também ser perigoso para ele, para o rumo dele de fazer o sucessor, manter-se em voo alto, etc. Então, hoje ele está falando que ele quer votar a tributária em 15 dias, na verdade, 20 dias. Ele quer votar a tributária. Com os dois grupos que ele mesmo montou e etc., o negócio vai vir de cima para baixo, tá? E eu estou lá, inclusive. Mas eu digo que não é fácil votar isso aí, não, em 20 dias, tá? Mas eu acho que chegando... O que você me perguntou é o seguinte, vai rodar esse negócio aí, voltar para a pauta econômica, como é que vai ser os cortes, etc. Eu acho que nós vamos ter um certo intervalo aí. A hora que começar as eleições, o noticiário vai para as eleições. Então, o próprio Lula e o Haddad também, e quem tiver lá, porque o Lula falou assim, previdência e pisos, não, entende? Que era o grosso do negócio. Então, eles estão vasculhando lá embaixo, entende? Que o BPC, ou então revisar Bolsa Família, que é falso, entendeu? Seguro-desemprego, que é falso. Sabe aquele negócio? Eles estão dando uma enrolada, porque isso aí são tarefas de sempre, você concorda? Pegar fraudes e etc. Agora, a pressão vai ser muito grande, eles querem apresentar resultados, entendeu? E o seguinte, a burguesia não quer discutir desoneração mais, entendeu? Não quer. É isso aí. Aquele do PIS/COFINS, teve uma matéria, inclusive da Miriam Leitão, que é mercadista. A Miriam Leitão é mercadista também, como sempre foi. Claro. Mas ela pegou essa questão do PIS/COFINS e deu uma decifrada. Inclusive aquele cara da COSAN, viu, Mauro? Aquele cara que desceu do palanque lá com o mercadante, entendeu? O Ometo, entendeu? E mostrou o seguinte, que o cara tem interesse nos combustíveis, então é grana. Não é só política, não. O agro também sabe. Eles também estão metidos em combustíveis, exonerações de PIS/COFINS. Então, esses caras, eles não querem perder nunca as mamatas das desonerações, entende? Então, eles estreitam a margem da onde você tirar a arrecadação fiscal. Então, isso tudo vai continuar, entende? Mas eu acho que quando começar o processo eleitoral, vai ter um negócio assim, vamos dar uma empurradinha para frente, entende? Então, nós vamos ter um buraco. O Congresso praticamente não vai funcionar 2, 3 meses, entende? E eu acho que vai ter... Ele quer votar a tributária de qualquer jeito até agosto, entendeu? Só para dizer que ele fez uma coisa positiva. Agora, a guerra nos bastidores continua, então você vai ter que maneirar isso aí. Eu acho que o Lula vai dar uma empurrada, ele não vai mexer em ministério, entende?
Não. Eu acho que nesse momento não. Pós-eleição, sim, entendeu? Ele pode mexer, sim. E eu acho que o governo vai ter que fazer um freio de arrumação, entendeu? Seja na articulação política, mesmo na questão econômica, eu acho que o governo tem que ter um rumo, porque o resultado eleitoral também vai pesar nisso, entende? Quer dizer, vai mostrar uma correlação de forças e tal. E aí precisamos ver qual é a reação da sociedade, entendeu? Quer dizer, como é que vai ser o envolvimento do. Nós sabemos que o Centrão vai ganhar a maioria das prefeituras. Isso é uma ilusão se achar, não tem nada a ver, porque o MDB, o PSD, eles continuam com a máquina azeitada. Agora, você não pode perder São Paulo, você está entendendo? Porque essa vai ser a grande simbologia nacional. Entende? Agora, São Paulo. E eu quero fazer um parênteses, exatamente propor um parênteses sobre São Paulo, e depois quero voltar para o quadro político nacional para a gente encerrar. Esta semana saíram pesquisas muito interessantes para o Boulos. Acho que, dependendo de como for, eu vou erguer uma estátua aqui em casa para o Pablo Marçal. A entrada dele no cenário está ajudando bastante o Boulos. O cenário estava bem mais complicado do que... Parece que melhorou. Mas é claro que é tudo muito prematuro. A eleição é só em outubro. Agora, Ivan, uma derrota em São Paulo é um desastre. É um desastre. Agora, uma vitória muda o cenário nacional e muda o cenário no interior da esquerda. O equilíbrio relativo de forças entre o PT e o PSOL no interior da esquerda brasileira muda, né, Ivan? Eu acho que sim. Eu acho que o pessoal está indo bem, assim, porque essa independência que a gente tem e a gente não está fazendo nenhum tipo de ataque frontal ao governo. Mas, por exemplo, nessa questão do PL do estuprador, o pessoal teve à frente da luta, e as mulheres também, entendeu? E não só isso, em várias outras lutas, e no enfrentamento dentro do Congresso Nacional, que a bancada do PT está muito recuada, entendeu? Não todos os deputados, eu estou me referindo à bancada como um todo, tá? Tem uma outra política, muito mais morna, etc., e uma direção de articulação que não faz um bom combate, independente de você ter boas relações e tal, entende? Então, e a questão de São Paulo é muito simbólica, então ela vai ser... E o Lula é importante também, porque aí é o Lula e o Boulos, né? Quer dizer, as duas... A eleição do Lula do Boulos é fundamental para a alavancagem do Lula, entendeu? Claro. Uma futura alavancagem, e o Lula é fundamental para o Boulos ganhar a eleição, levando ele para a periferia tal, e o apoio do PT. Então, veja, tem espaço, sim, para crescer uma ala mais à esquerda. Não é à toa que o Lira, lá na reunião de líder, ele estava babando contra o PSOL, entendeu? Contra o PSOL. Ele entendeu que o pessoal é que botou ele na parede, entendeu? Então, isso mostra que incomoda eles, entende? E há espaço para crescer a esquerda e para levantar o moral da tropa. Eu não sei se você viu que, mesmo aquele negócio puxado, que entrou o Neymar e aquela, como é que ela chama? Piovani, teve um papel importante para elevar o moral e falar assim, pô, esses caras eles não são os campeões da rede, entendeu? Eles perderam 2 batalhas, entende? Importante no campo deles, quer dizer, assim, os evangélicos acharam que já tinha... Hoje na Folha, os evangélicos rejeitam esse tipo de projeto, até os evangélicos, entende? Muito mais os católicos, etc. Então, uma rejeição. Então, esses caras erraram a mão. Entende? Então, tem espaço para você ampliar e tem espaço para tentar voltar às ruas. Tá? A campanha do Boulos, se ela embalar no final, mas embalar, que eu digo, porque você tem razão, a pesquisa foi boa, mas você viu do segundo turno? Ainda está o Nunes na frente, né? Tem batata na margem de erro ainda, entendeu? Por quê? Porque todo esse campo da direita vai se voltar, entende? E a Tabata não é garantia que todo o voto dela vai para o Boulos, não, entendeu? Ali está bem dividido tal. Então, o que acontece? Nós vamos ter que embalar para ganhar o voto da periferia,
entendeu? Do indeciso, do não bolsonarista e tal. Então, Sim. mas o Boulos tem boas condições de fazê-lo, então a campanha tem que ter pegada, entende? Na reta final, além dos debates e tal. E aí sim, nós vamos ter. Como o Bolsonaro entrou de sola e botou um troglodita da rota, enfiou o troglodita da Pois rota é. para ver se vai ser anunciado hoje ou amanhã, não sei. Eu acho que a gente tem um espaço sim para crescer, sem desconsiderar essa ampla aliança do Centrão, a bolsonarização do Sim. Centrão e tal, e levando em conta as contradições deles. Na economia, é essa desgraça que nós discutimos no começo. Que quando junta as duas coisas, a pauta ideológica é do bolsonarismo e de costumes, e a pauta econômica é de todos eles juntos, entende? Sim. Aí a grande mídia, aqueles que não quiseram o Bolsonaro por algum motivo, mas na questão econômica eles controlam a comunicação, e isso aí é um remar contra a corrente com força, mas a gente não deve deixar de remar. Eu sempre digo, né? A política, assim como a vida, é muito fascinante, porque o jogo nunca está jogado antes. Sempre tem possibilidade de surpresa. Se você está vivo, você tem chance. A rigor, ninguém morre na política, tá, gente? Getúlio Vargas está vivo até hoje. O Getúlio Vargas morreu biologicamente, mas Getúlio Vargas é uma presença vivíssima na política brasileira, né? Até o suicídio dele foi um puta ato político, né? Exatamente. Então, o cenário, a gente tinha um cenário político até dia 13 de junho de uma ofensiva brutal você falou da bolsonarização do Centrão, né? Então, do Centrão com o bolsonarismo e os fundamentalistas na Câmara, eles ousaram apresentar a PL do estupro ou do estuprador e tinham certeza que iam levar essa. Entraram pelo cano, eu até comentei no programa mais cedo que desse episódio saem como grandes derrotados o Lira e os fundamentalistas, né? Aí o Sóstenes, né? Cavalcante, que foi o autor do PL, o autor com mais um monte de coautor, né? Carlos PL, Bilinski, essa turma toda, saem todos derrotados. E aí comentei isso, né? As mulheres na Câmara, você que é um decano, né? Imagina a sua alegria de ver essas mulheres aí, a Sâmia, a Fernanda, a Érica, despontando como grandes lideranças na Câmara, que saem como vencedoras, inclusive, que é o que você falou. O PT e o governo vacilaram. Vamos lembrar o Zé Guimarães falou: não, isso não é assunto do governo, o governo vai se meter. O líder do PT na Câmara, o Odair Cunha, na verdade, apoia o projeto. Né? Ele é um católico conservador radical. O governo vacilou, só evoluiu de posição depois que as mulheres foram à rua. E não apenas essas 3 mulheres, mas o movimento das mulheres derrotou o Lira, derrotou o Sóstenes e mudou o cenário da conjuntura. Aquela ofensiva deles acabou. Pode voltar, né? Porque como ninguém morre, pode voltar. Mas eles foram para a defensiva, né, Ivan? Que virada, né? Foram. Eu acho que hoje, nos próprios jornais, o Lira está falando que ele vai dar uma congelada momentânea disso aí. Por quê? Ele ainda quer ganhar os evangélicos todos, ele quer ganhar o bolsonarismo todo para eleger o sucessor dele. Mas ele falou: vamos dar um tempo aqui, deixar a coisa esfriar, porque o negócio foi para cima de mim. Porque o Sóstenes é o seguinte: ele acha que ganhou no público evangélico, porque ele é um carreirista, entendeu? Então, ele apareceu. A Globo, o Fantástico, ao dar ele 10 minutos, ele consolidou o eleitorado da bolha dele, tá entendendo? Sim. Então, agora o Lira não, o Lira ele perdeu, entendeu? Ele perdeu para a sociedade, ele é o presidente da instituição Câmara dos Deputados, ele nunca podia ter dado prioridade, ele nunca podia ter pautado isso aí, ele só fez isso para emparedar o governo, entende? E para ganhar a ala mais extremista da direita e os fundamentalistas. Então, aí sim, ele perdeu muito. Quem saiu na frente, na defesa, e foi para a rua, né? Saiu ganhando. Então, o governo, é lógico que não é tarefa do governo, isso e aquilo, mas tem um partido atrás, entendeu? Que é grande, inclusive. Então, a esquerda tem que mostrar a cara, entendeu? Tem que fazer política, tem que tentar
puxar para a rua. Não está fácil puxar para a rua, tá? Porque esse negócio de rede social, individualização do celular, da internet, essa coisa toda é um novo fenômeno, e etc. Mas eu acho que tem cancha, sim, nas próprias redes, nas ruas, para a gente empurrar o extremismo de direita, o atraso, o retrocesso civilizacional e manter a chama da luta progressista, democrática e para os de baixo, assim, acesa. É isso que eu espero dessa conjuntura aí, ô Mauro. Não, e de fato, você falou que o Lira, o ódio dele se voltou contra o PSOL. Achei muito interessante isso também. A Sâmia ontem estava me dizendo que ela foi tentar entrar essa semana na reunião dos líderes. Ela foi para a reunião porque a reunião dos líderes não são apenas os líderes partidários, né? Ela, por exemplo, ela é uma das líderes da bancada feminina. E sempre pôde entrar. Ele vetou a entrada dela lá. Então, irado que estava, né? Não, ele está, inclusive, vetando até outros deputados que, para, inclusive, evitar deputados, que você entrava na reunião de líder, eu fui líder muito tempo lá, você entra o líder, mas o deputado que quisesse assistir a reunião podia assistir a reunião quando ela era no Congresso, Mauro. Ela não é mais no Congresso, é na casa do Lira. Primeiro, na casa dele, né? Impressionante. É na casa oficial, então você tem que se deslocar, você tem que bater na portinha dele, entendeu? Não é dentro da Câmara dos Deputados mais. Então, e quando ele sabe que o assunto não agrada, aí ele não deixa entrar ninguém. No caso do feminismo, e aí, então, ele citou nominalmente a Sâmia, entendeu? Assim, e a bancada do PSOL. A gente mesmo fez vários cards aí e várias intervenções que foram duras, do ponto de vista da análise política. O cara que tem mais falado no plenário lá contra a visão imperial dele, lá sou eu, tenho batido direto de frente com ele, e ele sabe, porque eu tenho 8 mandatos lá, então, velho, entendeu? O dia que ele colocou essas questões em votação, inclusive aquela questão dos brigões, né? Eu falei assim, não, senhor, o senhor não vai decidir nada aqui, entende? A revelia... Foi outra derrota que vocês impuseram a ele, né? Derrota. Ele teve que recuar, inclusive com votos do próprio União Brasil e votos do MDB e o cacete. Ele teve que recuar e, mesmo assim, ele continuou equiparando os dois radicais. É isso que eu falei. Aqui não tem 2 setores radicais, extremistas, para usar a palavra certa. Entende? Aqui tem gente que tem posição política à esquerda e lá tem extremistas e terroristas. Entendeu? Isso é que é a verdade. Então, ele sabe disso, entende? Mas, como ele não quer perder o apoio da extrema-direita, inclusive barulhenta, particularmente do PL, etc., ele faz ele quer um arco de forças que eleja ele com 400 votos, inclusive com os votos dos governistas, entende? Isso é o pior que pode acontecer, entende? Sim. É preciso dar uma solução para essa questão da sucessão também, viu, Romualdo? Agora, eu acho que terminamos com essa sua ideia também, com essa sua experiência em Brasília, que é o cenário, a partir de agora, dá uma congelada por conta das eleições municipais, e ele descongela depois das eleições, e dependendo do resultado das eleições, ele pode descongelar aprofundando a aliança, que é aquilo que você foi o primeiro a falar disso, né, Ivan? A bolsonarização do Centrão. Né? Se ela continuar e se aprofundar, eles vão controlar o Congresso Nacional, né? Bom, isso aí é um perigo, a gente tem que fazer um freio de arrumação aí, fazer uma discussão com profundidade, como enfrentar, porque o Centrão e a extrema-direita é um para-brisa. Quando o Lula ganha, o Estado ficou do lado de cá. Como uma grande parte não vive sem Estado, eles logo viram o jogo. Tanto que o Lula conseguiu aprovar a PEC da transição, que foi muito importante. Foi muito importante que ele conseguisse. Mas essa lua de mel dura pouco, entende? Porque esse conservadorismo que tem na sociedade e o fato do esgoto bolsonarista, o esgoto mesmo, não querer vir para o bueiro. E se não avançar, Mauro, veja, se o STF não avançar para enfrentar a questão do golpe de 8 de janeiro, eles vão se sentir livres, leves, soltos. Ou seja, se o STF se intimidar,
Se a gente quiser entrar numa lógica da pacificação, que vários jornais já estão entrando, atacando o próprio STF e etc., as coisas também podem piorar se não houver movimento de rua e indignação, porque o bolsonarismo ele está vivo, e, inclusive, ele vai sair com algumas vitórias importantes no processo eleitoral. Entende?